Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais um programa de entrevistas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Vamos revisitar sua formação básica e superior e conhecer suas pesquisas na área da física quântica e a importância e sua atuação na Academia Brasileira de Ciências. O nosso convidado é graduado em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutor em Física pela Universidade de Rochester, e tem pós-doutorado na Eidgenössische Technische Hochschule, na Suíça. Foi professor titular do Institute for Theoretical Physics da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E professor também titular no Max Planck Institute Garching, na Alemanha. E professor visitante das seguintes universidades: University of New Mexico, nos Estados Unidos, Universidade de Freiburg, na Alemanha, Weizmann Institute, em Israel, Université Pierre e Marie Curie, na França, University of Cambridge, na Inglaterra, e atualmente é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando em pesquisas na área de física, com ênfase em ótica quântica e informação quântica. Publicou 108 artigos em revistas científicas, 21 capítulos de livros e um livro. Orientou 14 mestrados e 22 doutorados. Recebeu inúmeros prêmios e homenagens, dos quais destaco: Comendador da Ordem de Mérito Naval, Prêmio Álvaro Alberto do CNPq, membro da National Academy of Science nos Estados Unidos, membro da Third World Academy of Science, membro da Academia Brasileira de Ciências e Gran Cruz da Ordem Nacional de Mérito Científico. Desde 2016, é o presidente da Academia Brasileira de Ciências. Muito obrigado, professor Luiz Davidovich, por ter aceito ao nosso convite. Pediria inicialmente para revisitar a sua infância e juventude, a sua educação básica e superior e o que levou a ser um professor e pesquisador na área de física. Por favor. Muito obrigado, Isaac. Agradeço muito o convite para participar desse programa. É um prazer estar aqui com você e cumprimento também a todos os que nos assistem, né, nesse programa. Então, Isaac, eu comecei a me interessar por ciência muito cedo. Quando eu estava no então segundo ano do ciclo ginasial, né, hoje em dia deve ser o quê? O sexto ano, né, do ensino fundamental, eu fiz um curso de rádio e televisão por correspondência, né? Vi o anúncio no jornal, me interessei, né? Eles enviavam kits para minha casa, tinha testes que eu tinha que responder, eles corrigiam, mandava para lá, eles corrigiam, né? E eu montei o rádio, montei um amplificador e me interessei muito pelo assunto. E os livretos que eles mandavam faziam essa analogia, né,
hidráulica para a eletricidade, né? E eu comecei a ficar interessado naqueles bichinhos que passavam pelos fios, os elétrons, né? Que história é essa? Como é que isso funciona? E aí comecei a ler livros para além dos livros sobre rádio e televisão, né? Livros de física mesmo, de divulgação, né? Explicando como é que funcionava a matéria no mundo microscópico, né? E comecei a ler livros de divulgação científica. Me lembro do livro, isso já entrando no curso científico, que seria o ensino médio de hoje, né? Eu me lembro de um livro do Einstein, do Ilfeld, sobre o conceito de campo, né? Um livro de divulgação muito bem feito, muito bom, né? Livros do Bertrand Russell sobre a relatividade, também de divulgação. E, lendo esse livro, fiquei apaixonado por eles, né? E quando foi a época de entrar na universidade, fazer o famoso vestibular, né, eu estava na dúvida do que fazer, porque eu pensava, bom, eu gosto muito de física, mas eu também vou precisar viver, né? Ter um salário razoável, então, quem sabe, eu faço os dois ao mesmo tempo. Então, eu me matriculei na engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, a Politécnica, naquela época, e, ao mesmo tempo, na física da PUC. Era proibido se registrar em dois cursos diferentes na mesma universidade, naquela época, né? E comecei com a intenção de fazer os dois ao mesmo tempo. Mas aí você vê a importância de um bom professor, né? Na PUC, eu tive como professor de física, logo de início, o Pierre-Henri Lucy, um grande professor, inspirador, né? Depois de 2 semanas do curso de física do Pierre-Henri Lucy, eu resolvi, não, é o seguinte, vou seguir meu coração, vou seguir minha paixão, tranquei o curso de engenharia e fui fazer física, né? Então, começou assim, começou no ginásio, depois no científico, através de leitura de livros de divulgação científica, e me apaixonei pela física. E aí começou essa história. Foi assim, né? Muito bom. Eu tenho uma trajetória semelhante, porque eu também fiz esse curso se eu não me engano, radiotécnico monitor. Isso, exatamente, era o Instituto Monitor. Que foi o primeiro curso à distância no Brasil, né? E eu isso me mesmo. empolguei, me emocionei, me lembro quando o rádio que eles enviavam peças para a gente montar funcionou, né? Funcionou, que maravilha. Me deu uma grande alegria. Professor Luiz, atua na área de física quântica. Poderia explicar a importância dessa área na visão do mundo e no nosso cotidiano? Pois não, Isaac. Então, veja só, é interessante, não é, que a física quântica começou no ano de 1900, né, com o Max Planck, né, que descrevia um experimento que tinha sido feito pouco antes, de uma maneira nova. E, segundo ele, havia um comportamento estranho da matéria que apresentava uma característica discreta, quer dizer, não contínua, né? E, depois disso, Einstein se debruçou sobre esse problema e fez a conjectura de que a luz, em certos experimentos, se comportava como se fosse constituída de corpúsculos, partículas, posteriormente chamadas de fótons, né? Aí começou a nova física quântica, que se desenvolveu no início do século XX, com contribuições de grandes físicos, né? Heisenberg, Schrödinger, Dirac, né? O próprio Einstein, né? E é curioso que aqueles cientistas que desenvolveram aqueles novos conceitos não tinham a menor ideia de possíveis aplicações. Eles estavam querendo saber como é que funcionava esse mundo microscópico. A pesquisa deles era movida pela curiosidade, pela paixão pelo conhecimento. Eles jamais imaginariam que, 100 anos depois daquelas primeiras descobertas, 1/3 do produto interno bruto dos Estados Unidos estaria baseado em dispositivos tornados possíveis pela física quântica. Hoje em dia, calcula-se que isso vai a 50% do produto interno bruto dos Estados Unidos e certamente de outros países também, né? Que dispositivos são esses? Lasers, que são usados a toda hora, né? Aparelhos de ressonância magnética em hospitais, né? Relógios atômicos que permitem o funcionamento do GPS, né? Que orienta a nossa posição aqui no planeta, né? Enfim, uma série de desenvolvimentos
fantásticos que mudaram o nosso cotidiano. A física quântica, desenvolvida por aqueles jovens curiosos, né, mudou o nosso cotidiano. Hoje em dia, quando nós pegamos um telefone celular, lá dentro está a física quântica, né? Quando nós usamos um computador, estamos usando a física quântica, né? Quando pegamos um automóvel desses que são mais eletrônicos, né, estamos usando a física quântica. Ela está em todas as partes, né? E com novos desenvolvimentos, né? Atualmente, nos Estados Unidos, na Europa, na China, há novos desenvolvimentos, por exemplo, na área de computação quântica. Computadores que podem ser muito mais rápidos que os computadores clássicos de resolver problemas que para os computadores clássicos seriam impossíveis de resolver. O tempo de computação seria extremamente grande, né? Então, assim vai a física quântica, surgindo de conceitos básicos, fundamentais, e impactando o cotidiano da humanidade, né? Então, essa é a física a qual eu me dedico, né? E que me traz grande prazer, porque, de novo, né, o que me alimenta e alimenta meus colegas, alimenta a todos nós, né, Isaac, na ciência, é a curiosidade, né? É a paixão pelo conhecimento, né? E a história da humanidade mostra que essa paixão pelo conhecimento, pela curiosidade, acaba tendo consequências muito importantes para a humanidade. É interessante que uma vez foi o Poincaré, né, grande matemático, que disse, né, que a atração pela beleza na ciência acaba, no final, tendo o mesmo papel que o desejo de utilidade. Ela leva à utilidade. Então, essa é uma micro-história ultra sucinta dessa física quântica a qual me dedico. Beleza, beleza. Professor Luiz Davidovich, preside hoje a Academia Brasileira de Ciências, que foi criada em 1916. Poderia ressaltar a importância da academia ao longo de sua existência e destacar os principais desafios no presente? Pois não, Isaac. Então, veja, ela foi criada realmente em 3 de maio de 1916. Cientistas envolvidos naquela criação ficaram bastante conhecidos na história da ciência do Brasil. Cito apenas 4 nomes aqui, mas há muitos outros. O Henrique Morizzi foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Ciências. Oswaldo Cruz, né, famoso pelas campanhas de vacinação, né, está na moda agora, né, é bom lembrar que isso já ocorria naquela época, né? Roquete Pinto, né, temos depois a rádio Roquete Pinto, foi muito importante na academia. Juliano Moreira, né, da área de psicologia. É importante comparar, é interessante comparar essa data de criação da Academia Brasileira de Ciências com a data de criação da Academia Francesa de Ciências. Foi em 1666, veja só. A Academia de Ciências dos Estados Unidos foi fundada em 1863. Viemos muito mais tarde que os outros, né? Mas isso está de acordo com o aparecimento das primeiras universidades no Brasil. Também, veja, a Universidade de Bolonha foi fundada em 1088, se não me engano, né? A Universidade de Harvard, 1636. As primeiras universidades brasileiras surgiram no início do século XX. Essa trajetória de ciência, de educação superior no Brasil, começou muito mais tarde do que em outros países. Se deve ao tipo de colonização que nós tivemos, uma colonização muito voltada à extração de matérias-primas. No Brasil, colônia, era proibido de fazer manufaturas, havia proibição por parte da coroa portuguesa de publicar livros no Brasil, enfim, foi uma colonização muito dura nesse sentido. Não queriam que se desenvolvesse a inteligência aqui no Brasil, porque ficaria assim mais fácil de dominar a colônia. Viemos muito mais tarde, e nesse sentido eu acho que o que foi feito desde então, em tão pouco tempo, pela ciência brasileira, por nossas universidades, foi fantástico, né? A contribuição que nossas universidades deram desde que foram criadas no início do século XX, né, até agora, foi uma contribuição extremamente importante para o Brasil. Não se trata apenas de formação de pessoal, que é muito importante, né? Formar pessoas cultas, que entendem melhor o mundo e a sociedade em que vivem, mas também levando à criação de empresas novas e reforçar o protagonismo internacional do Brasil, né?
graças às nossas universidades, pôde ser fundada uma Petrobras, porque havia engenheiros químicos, havia engenheiros mecânicos, civis, matemáticos, né, químicos, né, que puderam servir àquela empresa Petrobras, e que, aliás, levaram mais recentemente ao pré-sal. Eu lembro que há poucos anos atrás diziam que esse pré-sal é inviável, vai ser muito caro, impossível. E está aí, mais de 50% do petróleo produzido no Brasil atualmente vem do pré-sal. Embrapa surgiu também dessas primeiras instituições. Embraer surgiu dessas instituições. Outras empresas que não eram nem públicas, empresas privadas que alcançaram protagonismo internacional na área de compressores, na área de equipamentos elétricos, na área de cosméticos. Então, foi assim uma evolução fantástica e que resultou também em empreendimentos que prestam grande serviço à sociedade brasileira. O SUS, e eu acho que agora todo mundo conhece o SUS com essa pandemia, né? Está na boca do povo, o SUS, o Sistema Único de Saúde. Não teria sido possível sem os primeiros movimentos na direção de criar faculdades de medicina, universidades com setores na área de biologia, na área de medicina. Não seria possível o SUS sem esse tipo de atuação, de ação que ocorreu nas décadas anteriores. E a lição que a gente tira daí é que um sistema de ciência e tecnologia se faz durante décadas. Ele leva décadas para ser construído. Lá atrás, um pouquinho antes de 1900, 1890 e poucos, foi fundado o Instituto Agronômico de Campinas, depois a Escola Superior Luiz de Queiroz, de Agricultura. A partir daí, foram formados profissionais e sem eles não seria possível ter uma Embrapa décadas depois. Então, funciona assim. A Academia de Ciências, então, teve um papel importante nessa evolução. Ela foi fundada em 1916 e em 1917 já surgiu o primeiro número da Revista de Ciências, que depois se tornou os Anais da Academia Brasileira de Ciências. Em 1923 foi fundada a Rádio Sociedade, liderada pelos acadêmicos, veja só, Henrique Moriz e Roquete Pinto, porque depois virou a Rádio Roquete Pinto, que funcionava dentro da sede da Academia Brasileira de Ciências. Houve forte contribuição de membros da ABC para a sociedade. Foram membros que fundaram instituições. Teodoro Ramos, em 1934, um dos fundadores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Afrânio Peixoto, em 1985, fundando a Universidade do Distrito Federal do Rio de Janeiro. Joaquim da Costa Ribeiro, protagonista da Faculdade Nacional de Filosofia, em 1939. E, em 1950, o então presidente da Academia Brasileira de Ciências, almirante Álvaro Alberto, funda o CNPq, do qual se torna o primeiro presidente. Aliás, em 1963, foi formado um grupo de trabalho, ABC-CNPq, com a participação do almirante Álvaro Alberto também, sobre criação do Ministério de Ciência e Tecnologia, que só foi fundado praticamente 20 anos depois, mas que já estava sendo preparado naquela época, com uma participação importante, por exemplo, do José Leite Lopes, nessa proposta de criação do Ministério de Ciência e Tecnologia. E a Academia Brasileira de Ciências estava participando de todos esses movimentos. Ela teve uma presença muito importante nesse desenvolvimento da ciência no país. E, mais recentemente, ela tem se envolvido muito, nós temos nos envolvido muito, todos nós, né, Isaac? Não só a diretoria, mas os membros da academia, em questões relativas à defesa da ciência e da inovação no país, e ao progresso da ciência e da inovação. Nós temos procurado contatos com parlamentares, temos atuado junto ao Executivo, propondo leis e defendendo leis também que aparecem no Congresso, escrevendo para parlamentares, conversando com eles para que apoiem essas leis. Isso tem sido uma atividade muito importante nos últimos anos. E eu diria que, atualmente, ela se reveste de uma importância muito especial, porque nós estamos com um panorama aí de destruição, da ciência. Destruição da ciência. Veja, eu falei que levava décadas para fazer um sistema de ciência e tecnologia. O exemplo do Brasil mostra isso, de outros países também. Você consegue destruir um sistema que levou décadas para construir em 4 anos. É possível fazer isso. Isso acontece. Então, nós estamos aí numa posição de resistência, de defesa
da ciência e tecnologia, né? Com certamente esperanças que a gente possa recuperar isso. Nós vamos ter eleições agora, é um ano eleitoral, quem sabe poderíamos trabalhar nessa recuperação. Mas é uma situação grave e a Academia Brasileira de Ciências está muito envolvida nisso, na defesa da ciência e tecnologia, junto ao Congresso Nacional, junto a setores do Executivo e junto à sociedade brasileira. Então, temos feito também, especialmente durante essa pandemia, Isaac, um trabalho que eu acho importante e foi intenso, de divulgação do que a ciência está fazendo no Brasil. Isso foi feito através de o que a gente chama webinários, né? É uma adaptação de uma palavra inglesa, né? Seminários transmitidos pela internet, que foram semanais no ano passado. Toda semana tinha um seminário, toda terça-feira, às 4 horas da tarde, sobre vários temas relevantes para a ciência, com a participação de cientistas que vinham lá explicar de maneira clara para a população, para quem estivesse assistindo, o que estavam fazendo, o que a ciência estava fazendo pelo Brasil, né? E, mais ainda, discussões também sobre política científica, né? Sobre como devemos estruturar o apoio à ciência no nosso país. Enfim, foi uma atividade intensa, contou com a competência dos funcionários da Academia Brasileira de Ciências, estavam lá sempre prontos a preparar esses seminários, e foi uma atividade muito importante. Fizemos também, continuamos fazendo uma série de filmes de animação, né, sobre ciência. O título é Ciência Gera Desenvolvimento, né, mostrando nossos heróis da ciência, né, no Brasil, né. Então, temos vídeos aí sobre vários pesquisadores importantes que deram contribuições fantásticas para a ciência brasileira, mostrando com desenhos, né, a técnica chamada quadro branco, né, tem uma mão lá desenhando, né, e que mostra os feitos da ciência brasileira. Então, que é uma atividade muito importante, né, é muito importante que nós possamos divulgar, né, o que a ciência tem feito pelo Brasil e explicar para a população a importância da ciência. Então, essas são algumas das atividades em que a academia tem se envolvido desde a sua criação. Eu sempre fui um admirador da Academia Brasileira de Ciências, e quando eu estava fazendo meu doutorado na antiga Universidade do Brasil, depois Federal do Rio de Janeiro, eu escutava no laboratório que eu trabalhava, que era chefiado pelo professor Amadeu Cury, né? Uhum. Que eu fiz o obituário do Amadeu Cury, e ele ocupou todos os cargos, menos de presidência, na Academia Brasileira de Ciência. Foi secretário, foi tesoureiro, foi vice-presidente. E me lembro, assisti muitas conversas dele com Arthur Moses, e também o início, quase, a infância do CNPq com os dirigentes do CNPq. E acho que a Academia Brasileira de Ciência, junto com a SBPC, são as nossas equipes que lutam na fronteira para defender o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. Professor Luiz, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse final da nossa entrevista, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Claro, certamente, Isaac. É assim, com lembrança também, que todos nós fomos jovens, né? Lembrança daqueles tempos em que sonhávamos, né? E é muito importante que os jovens sonhem, né? Sonhem, mas é um sonho que não é o sonho individual, né? Porque o sonho individual não muda as coisas. Eu acho que cada vez mais, né, os jovens têm que sonhar, não só os jovens, os idosos também, mas os jovens estão aí para novos sonhos, mas que sejam sonhos coletivos, não é? Então, esse recado eu queria deixar, né? Sonhem,
sonhos coletivos, né? Visando o bem da sociedade, o bem do mundo, visando um novo mundo, né? Deixem para trás, quer dizer, considerem um mundo que nós ajudamos a criar, a construir, né? Mas também não se fiem tanto em nós, né? Criem um mundo novo, pensem na novidade, né? Sonhem, né? E sonhem também com o futuro de cada um de vocês, quer dizer, sejam ousados, persigam o que dita o coração de vocês, né? Persigam suas paixões, né? Não fiquem pensando no que será que vai dar mais dinheiro para mim. Não, sigam a sua curiosidade, a sua paixão, né? Sonhem, porque nós precisamos de mais gente sonhando um sonho coletivo, que seja um sonho de um país diferente, um país com mais justiça social, em que não haja essa desigualdade gritante, né, como uma das maiores do mundo, né? Um país que seja pujante, que aproveite as vantagens do território nacional, essa grande biodiversidade que nós temos, né? Essa energia solar, recursos hídricos, né? Um país que tenha protagonismo internacional e que consiga lutar e garantir o bem-estar da sua população em todos os níveis, em todas as regiões, em todos os segmentos sociais. Então, é isso. O grande recado que eu queria dar é isso: sonhem, conjuntamente, desenvolvam um sonho coletivo para um novo país, para o futuro do Brasil. Bela mensagem, professor Luiz Davidovich. Assinamos todos embaixo a sua bela mensagem. Gostaria muito de agradecer essa conversa que tivemos, muito importante e muito interessante. Então, desejo sucesso para a Academia Brasileira de Ciência e que a gente conquiste um país e um mundo melhor para as próximas gerações. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Agradeço a preciosa atenção de todos que estiveram conosco e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!